Existem algumas perguntas acerca da morte, que são as seguintes. O que quer dizer Paulo com a expressão ausente do corpo e presente com o Senhor? Lá na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 5, 6 e 8. Vamos dar uma lida para a gente entender melhor o contexto bíblico. 2 Coríntios 5, 6 até 8. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lado do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Em 2 Coríntios 5, do 1 até o 11, Paulo ele apresenta o contraste. O corpo terreno, perecível, sujeito a doenças, a enfermidades e até mesmo morte, com um glorioso corpo eterno, imortal, que Deus tem preparado para nós nos céus. Essa expressão ausente do corpo, o fora do corpo, ele quis dizer que é o corpo mortal com as enfermidades terrenas. A expressão são presente com o Senhor significa presente no corpo glorioso e imortal, que Jesus nos dará na segunda vinda. 2 Coríntios 5 e 4 diz assim, gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. Capítulo 5, verso 4, dá a chave do apóstolo que é nela pelo corpo que é absorvido pela vida. Essas palavras do apóstolo Paulo ecoam em 1 Coríntios 15, do verso 51 até o 54, que diz o seguinte: isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestirá da imortalidade. E em 2 Coríntios 5, como em 1 Coríntios 15, Paulo anseia pela imortalidade, que será concedida na ocasião da segunda vinda de Cristo. Vamos ver também o que diz lá que por sinal até já falei, 2 Timóteo 4, 6, do 6 até o 8, diz o seguinte: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. Já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim, conservei a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória que é dado para quem vive uma vida correta.
O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a segunda vinda. Isso é a resposta para aqueles que pensam que ausente do corpo é estar fora do corpo em outro lugar, vagando. Não. A resposta de Paulo é justamente dentro de um contexto, é justamente que ele esperava a imortalidade na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida futura, no corpo celestial futuro. Não naquele momento que ele escreveu esta carta aos Coríntios. Existe também outra pergunta que é bem interessante. Se realmente os mortos dormem no pó da terra, como foi possível a feiticeira de Endor trazer o profeta Samuel dos mortos para falar com o rei Saul, lá em 1 Samuel 28:15. Mas há 3 fatos importantes nessa história. Primeiro, a ordem expressa em todo o período contemporâneo do Antigo Testamento era de que os feiticeiros deveriam ser expulsos da terra de Israel, como eu disse antes, e até os mortos. Eles tinham que tirar todos dali. Se matassem também e ficassem os mortos, haveria de ser tirado completamente, não ficar nenhum sequer. A palavra de Deus desmascara os ensinamentos espíritas, ou seja, o espiritismo. E acrescenta ainda que isso é obra do diabo, das forças satânicas. Veja lá em Deuteronômio 18 o que Deus diz com relação a este assunto. Deuteronômio 18 é duro a palavra agora, mas a verdade ela tem que ser expressada, dita, dentro de um contexto bíblico. Diz o seguinte. Primeiro vamos ver o verso 9 para a gente entender a condenação de alguns costumes. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. Olha o que diz isso na tradução nova, a linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, da versão de 2005. Não ofereça os seus filhos em sacrifício, como era de costume antigamente oferecer os filhos a alguns deuses, queimando-os no altar. Não deixe que no meio do povo haja adivinhos, ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem necromantes, cartomantes, adivinhadores, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus, observem agora, amigos, detesta os que praticam estas coisas nojentas. E por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Ora, amigos, existia nessas terras pessoas que praticavam o que Deus não queria. Daí a resposta, porque Deus mandou um povo para tomar conta dessas terras.
um povo que realmente o adorava. E ele deixou bem claro para esse povo, o povo hebreu, que se eles tomassem conta dessas terras e fizessem conforme os costumes desse povo pagãos, eles iriam ser também condenados. E alguns deles foram. Se vocês lerem o contexto bíblico com relação à história do povo hebreu, vocês vão saber que muitos deles foram destruídos no deserto. Então a gente pode ver aí que Deus ele detesta as práticas espíritas desses feiticeiros. E no verso 10 ele diz ainda para que não se tolerem essas pessoas. Ora, amigos, é um perigo andar segundo costumes pagãos. Essa ideologia ela foi nascida no Éden, da imortalidade da alma, da reencarnação, e ela se disseminou até a época lá dos cananeus, né? E Deus ele nunca quis essa doutrina, essa ideologia que se prosperasse, mas Satanás ele disfarça, ele engana. E voltando ao texto bíblico, existe outra mensagem lá em Isaías, no capítulo 47, no verso 13 e 14, que diz o seguinte: apesar de todos os conselheiros que tem você, não poderá escapar que os seus astrólogos se apresentem e ajudem. Eles estudam o céu e ficam olhando para as estrelas, a fim de dizer todos os meses o que vai acontecer com você. Verso 14. Pois eles são como palha, o fogo os destruirá, e eles não poderão se salvar, pois este não é um foguinho daqueles que a gente faz para se esquentar, sentando-se bem perto dele. É isso, verso 15, o que acontecerá com seus adivinhos, com os quais você tem lidado toda a sua vida. Todos eles irão embora, cada um seguindo o seu próprio caminho. Nenhum deles poderá salvar você. Olha, amigos, que Deus diz aqui na sua escritura sagrada que eles são como palha, que eles serão destruídos com fogo, que esses astrólogos não poderão escapar, que eles vivem estudando as estrelas, os astros, pensando que pode adivinhar o futuro das pessoas, mas Deus condena esta tal atitude. Saul havia rejeitado o conselho deste profeta Samuel. Ele consultara ao Senhor e tinha recebido a resposta. 1 Samuel 28:6 apresenta isto. Diz o seguinte: e perguntou a Deus, o Senhor o que devia fazer, mas o Senhor não respondeu nem por sonhos, nem pelo Urim, nem através de profetas. Deus não respondeu a Saul. A razão específica por que Saul procurou a feiticeira de Endor, caros amigos,
era porque ele não tinha recebido nenhuma resposta de Deus. O que Saul viu realmente, embora o texto bíblico fala que esse profeta estava enrolado, ou seja, com a capa no corpo inteiro. Talvez Satanás não queria nem se apresentar, usou somente uma voz